Hare Krishna, bom dia. Meu nome é Ratsindo e estou hoje aqui pelo Templo do Rio, né? E também pelas redes sociais do Centro de Estudos Vaishnavas de Jundiaí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço aí a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Bhagavatam para todos nós, né? Hoje nós vamos ler, então, do terceiro canto, o capítulo 25, as glórias do serviço devocional, tá? Então, hoje será o verso 35. Então, sejam todos bem-vindos. Vou fazer a oração inicial. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayanu Dirayet. Então, o verso 35. Pachanti te merutiraniam bashanta Prasana Vakti Traruna Lochanani Rupani Divyani Vara Pradani Sakan Vachan Sprihaniyam Vadanti. Palavra por palavra. Pashyanti, vem, te, eles, me, minha, Rutirani, bela, Amba, ó mãe, Santaha, devotos, Prasana, sorridente, Vaktra, rosto, Aruna, como o sol da manhã, Lochanani, olhos, Rupani, formas, Divyani, transcendentais, Vara Pradani, benevolentes, Sakan, comigo, Vachan, palavras, Sprihanyan, favoráveis, Vadanti, eles falam. Tradução. Ó minha mãe, meus devotos sempre veem o rosto sorridente de minha forma, com olhos semelhantes ao sol que nasce de manhã. Além de conversarem favoravelmente comigo, eles gostam de ver minhas diversas formas transcendentais, que são inteiramente benevolentes. Então, significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Os mayavadis e ateístas aceitam as formas das deidades no templo do Senhor como ídolos. Mas os devotos não adoram ídolos. Eles adoram diretamente a personalidade de Deus sob sua encarnação Archa. Archa refere-se à forma que podemos adorar em nossa condição atual. Na verdade, em nosso estado atual, não é possível ver Deus sob sua forma espiritual, porque nossos olhos e sentidos materiais não podem conceber uma forma espiritual. Não podemos sequer ver a forma espiritual da alma individual. Quando um homem morre, não podemos ver como a forma espiritual deixa o corpo. Esse é o defeito de nossos sentidos materiais. A fim de podermos vê-lo com nossos sentidos materiais, a Suprema Personalidade de Deus aceita uma forma favorável, chamado Archa Vigraha. Essa Archa Vigraha, às vezes chamada de encarnação Archa, não é diferente dele. Assim como a Suprema Personalidade de Deus aceita diversas encarnações, ele assume formas feitas de matéria, barro, madeira, metal e joias. Há muitos preceitos chástricos que dão instruções sobre como esculpir formas do Senhor. Essas formas não são materiais. Se Deus é onipenetrante, então Ele também está nos elementos materiais. Quanto a isso, não há dúvidas.
Mas os ateístas pensam de maneira oposta. Apesar de pregarem que tudo é Deus, quando vão ao templo e veem a forma do Senhor, eles negam que Ele é Deus. Conforme sua própria teoria, tudo é Deus. Por que então a deidade não é Deus? Na realidade, eles não têm ideia alguma do que seja Deus. A visão dos devotos, no entanto, é diferente. A visão deles está untada com amor a Deus. Logo que vem o Senhor sob suas diferentes formas, os devotos ficam repletos de amor, pois não encontram nenhuma diferença entre o Senhor e sua forma no templo, ao contrário dos ateístas. O rosto sorridente da deidade no templo é tido pelos devotos como transcendental e espiritual, e a decoração do corpo do Senhor é muito apreciada pelos devotos. É dever do mestre espiritual ensinar a decorar a deidade no templo, limpar o templo e adorar a deidade. Há diferentes procedimentos e regras e regulações que são seguidas nos templos de Vishnu, e os devotos ali vão e vêm a deidade, a Vigraha, e desfrutam espiritualmente da forma, porque todas as deidades são benevolentes. Os devotos expressam seus pensamentos perante a deidade, e em muitos casos a deidade também dá respostas. Porém, é preciso ser devoto muito elevado para ser capaz de falar com o Senhor Supremo. Às vezes, o Senhor comunica-se com o devoto através de sonhos. Essas trocas de sentimentos entre as deidades e o devoto, os ateístas não podem compreendê-las, mas na verdade, o devoto desfruta delas. Kapila Muni está explicando como os devotos veem o corpo decorado e o rosto da deidade, e como eles falam com ele através do serviço devocional. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manubhishtam Staptam Jena Bhutale Swanyarupa Kadati Mahenda Dat Swapadantikam Rei Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha. Pashyanti te me rutyani ambashanta prashana vaktraruna lochanani rupani divyani vara pradani sakam vachan sprihaniyan vadanti. Ó minha mãe, meus devotos sempre veem o rosto sorridente de minha forma, com olhos semelhantes ao sol que nasce de manhã. Além de conversarem favoravelmente comigo, eles gostam de ver minhas diversas formas transcendentais, que são inteiramente benevolentes. Bom, vamos dar então as boas-vindas inicialmente aqui. Vou ler de todas as redes sociais, tá bom? Então nós temos o Ojasvi, o Edu. O Ojasvi falou Hare Krishna, o Ananda Vardhana, a Sundarang dizendo bom dia a todos, Hare Krishna, minhas reverências para Burat Sindhu, as minhas Sundarang, Haribol, a Adilila falando Hare Krishna, a Shirley dizendo bom dia, reverências Hare Krishna, e o Pedro Paulo dizendo Jai Prabhu, reverências, todas as glórias a Srila Prabhupada. Marcelo também, Hare Krishna, e aqui eu tenho também o Lochana falando Haribol, Vishavatara, Jai Rati, reverências Hare Krishna, as minhas Disha. Então, sejam todos bem-vindos, recebam as minhas reverências, muito obrigado por estarem aqui, e que a gente possa ter uma boa conversa aí, ok? Então, temos, na verdade eu vejo dois pontos importantes neste verso em específico, que foram abordados assim maestralmente por Prabhupada. Então, aqui é Kapila Deva falando com sua mãe Devahuti, né, instruindo-a diretamente sobre as glórias do serviço devocional. Então, antes de começar a fala sobre serviço devocional, Kapila Deva está falando um ponto importantíssimo que diferencia devotos de não devotos,
né? Na verdade, espiritualistas de não espiritualistas, e entre os espiritualistas, quem são aqueles que realmente estão entendendo o que é esse mundo material e o mundo espiritual, né? Porque no Sri Upanishad se diz que só vai realmente poder galgar uma vida espiritual séria aquele que conhece o mundo material e o mundo espiritual, né? E o vínculo que tem entre os dois. E, na verdade, o vínculo que existe entre mundo material e mundo espiritual é simplesmente a vibração, a consciência, o entendimento que a pessoa tem entre o material e o espiritual. A gente aprende desde que entra na consciência de Krishna, de que tudo pode ser usado para Krishna. Não é assim? Que tudo é de Krishna, tudo pode ser usado para Krishna. E aí fala-se de material e espiritual. Na verdade, em última análise, tudo é energia espiritual. Só que, de acordo com sua vibração e entendimento, não é? Porque nós temos Antaranga Shakti, que é a energia superior, né? Que seria a energia espiritual, certo? Bahiranga Shakti, que é a energia inferior, energia material. Então, os elementos materiais que são criados no Pradana e depois pela respiração de Mahavishnu, né, são nada diferentes da produção que é feita por Krishna no céu espiritual. Não tem diferença nenhuma, né? Ele só modifica-se sua vibração. E aí então, nesse mundo material, feito de Bahiranga Shakti, tudo de energia inferior, nós temos aí a entidade viva, a alma, que foi feita também por Krishna, e que também é um pedaço de Krishna, idêntica a Krishna em qualidade, mas muito diferente em quantidade, né? A grande diferença entre a alma suprema e a alma propriamente dita é o seu tamanho, vamos dizer assim, né? Então, em qualidade, Krishna e a alma são idênticas, né? Porém, em quantidade modifica-se a alma, há diferenciações entre a alma e a alma suprema. A alma, quando vem para esse mundo material, ela se torna, ainda continua sendo um ser espiritual, certo? Envolto a energia material. Então ela é Antaranga Shakti, envolvida em Bahiranga Shakti. Por quê? Por desejo próprio. Só que esse desejo próprio tem um nome diferente. Então a alma corporificada, ela se torna Tatashta Shakti. Então ela se torna energia marginal. Ela margeia entre o espiritual e o material o tempo todo. E o que faz ela margear, então, ou ela adentrar a energia espiritual ou a energia material, sendo que ela está envolta em energia material? O que faz é o livre-arbítrio dela. Porque a alma só tem um livre-arbítrio nesse mundo. Ser favorável ou desfavorável a Deus. Quando ela é favorável, ela vibra espiritualidade. Quando ela é desfavorável, ela vibra materialidade. Mas o que ela enxerga e o que todos nós estamos vendo o tempo todo é Bahiranga Shakti. Mas o devoto iniciante que já entra no templo no primeiro dia aprende que aquela mridanga que está dentro da sala do templo não é Bahiranga Shakti, ela é Antaranga Shakti. Ela é energia de Krishna. Ela é Balarama, não é o que os devotos falam para todos nós, né? E é verdade. Mas como assim? Então, é um produto Bahiranga, que é chamado de Antaranga, considerado como Antaranga pela Tatashta. Então, esse processo simples, e não tão simples, na verdade, um pouco complexo até para se entender, é o segredo de como se viver nesse mundo material, espiritualmente falando.
né? Tudo neste mundo, então, pode ser espiritual ou material, dependendo da forma que a alma corporificada lida com isso neste mundo. Aí, Prabhupada, citando aqui, nesse verso específico, porque falado foi por Kapila Deva nesse verso, tratou direcionadamente a Artya Vigraha, né? A forma da deidade no templo. Então, a deidade é feita dos elementos materiais: terra, fogo, água, ar e éter. Só que, por ela ser abençoada por Krishna querer dessa forma, ele transforma esses elementos materiais em energia espiritual. Então, a deidade no templo não é simplesmente uma deidade. Ela é o próprio Krishna. Isso nenhum de nós tem dúvida, porque já vimos isso na prática. Só fazer uma coisinha aqui, porque... porém, existem muitos significados de Prabhupada em que ele cita que... Só um instante, por favor. Deu um problema aqui no meu coisa. Já volto, só um minuto. Problemas do mundo material. O celular deu sinal de que estava com a bateria acabando. Pronto. Muito obrigado, desculpem. Então, dando continuidade, a Artya Vigraha, que é a forma da deidade no templo, ela é completamente espiritual. Krishna espiritualiza aquilo. Então, toda vez que nós entramos no templo e olhamos para aquela deidade, ela é o próprio Krishna. Porém, em muitos significados de Prabhupada deixa muito claro que depende de quem está olhando essa deidade. Para uns, essa deidade realmente é apenas madeira, metal, né? Elementos materiais. Para outros, ali é a suprema personalidade de Deus. Então, Kapila Deva, nesse verso específico, está citando a forma Artya Vigraha vista por devotos. Então, ela realmente é a suprema personalidade de Deus. E deve ser tratada dessa forma. E o exemplo, na verdade, o segundo ponto dito por Kapila Deva, que não menos importante, é que o devoto se comunica com essa deidade. Então, para nós, é diferente conversar com Radha Krishna. Aqui em Jundiaí nós temos Radha Govinda. Então, é diferente conversar com Radha Govinda, né, de conversar com Radha Madana Mohana, ou de conversar com Radha Gopinataji, que são as três deidades adoráveis dos Goswamis de Vrindavana, né? Em Vrindavana, ou diferentemente até de conversar com Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Então, devotos entendem as diferenças de humor que Krishna tem no próprio formato. Tendo formatos diferentes, Krishna aceita humores diferentes. Então, é muito rico para o devoto que entende as diferenças, as nuances que Krishna aplica na nossa vida. E ainda, dentro até de todas essas formas vistas de Deus por nós, almas espirituais, existem também diferenciações, né? As escrituras explicam que existem 3 tipos de devotos, na verdade 3 tipos
grosseiramente falando, porque isso se ramifica muito, né? É o devoto kanishta, que é chamado de kanishta adhikari, madhyama adhikari e uttama adhikari, né? O devoto kanishta é chamado de devoto materialista, mas ele já está zilhões de anos à frente de qualquer outro tipo de ser humano nesse planeta, porque ele já enxerga Deus na deidade. O devoto kanishta, o devoto materialista, é aquele que só vê Krishna na deidade. Então, quando ele vai ao templo e abre-se o altar, ele tem certeza que ali tem Krishna. E isso daí é simplesmente o primeiro passo na vida espiritual de uma alma voltando ao céu espiritual. Porque ele ainda é o materialista, o kanishta adhikari. Imagina? Então, é tão glorificado pelas escrituras. Kardama Muni, Kapila Deva está tão enfático, e Prabhupada também tão fortemente explicando para a gente a importância de Artya Vigraha, né? E ela ainda está no primeiro passo do entendimento da consciência de Krishna. E aí Prabhupada pediu para todos nós devotos que não nos mantêssemos como Kanishta Adhikari, mas que chegássemos pelo menos a Madhyama Bhaktas, Madhyama Adhikaris. Desculpe. Que o Madhyama Adhikari é o devoto de segunda classe. Ele já está entendendo Krishna dentro do coração de todo mundo. E ele discerne. Ele já tem discriminação. Ele consegue diferenciar entre uma pessoa de boa vontade, uma pessoa de boa índole, né, e uma pessoa de má índole. Ele consegue discernir entre níveis de devotos. Olha, não estou falando de criticar e nem julgar, não é isso. Crítica e julgamento são características de Kanishta Adhikaris. Eu estou dizendo de pessoas que não criticam ninguém, né? Não julgam ninguém, mas entendem com quem se relacionam e como devem se relacionar. Então eles entendem que as pessoas que entendem menos do que ele, que vivenciaram menos que ele a vida espiritual, ele ensina, ele ajuda. Aquelas pessoas que têm o mesmo nível de entendimento que ele tem uma relação amistosa, amigo da pessoa, né? Ele troca confidências espirituais, recebe informações e dá informações. Ele aprende e ensina para essas pessoas, porque ele tem essa troca, né? E ele também consegue diferenciar aqueles que estão mais avançados que ele. Então, com essas pessoas, ele tenta receber informações. O próprio Krishna relacionava-se dessa forma com as pessoas. Ele tinha 3 tipos de relações diferentes. Na verdade, ele tinha milhares de relações diferentes, mas ele ajudava os inferiores, ele se relacionava em grau de igualdade com os de mesmo nível e ouvia e respeitava muito os superiores, tá? Mesmo sendo o próprio Deus, o próprio Krishna. Então, o Madhyama Adhikari é aquele que vê Deus dentro da deidade, mas também vê outras formas de Deus, e que faz demais o que Kapila Deva fala nesse verso. Ele pratica Shravana Kirtana Vishnu Smarana Padasevana Artana Vandana. Vandana é orar. Ele se relaciona a Krishna o tempo todo orando a ele. Ele entende que no Bhagavad Gita Krishna fala Sarvasya Chaham Hridisa Nivrishto Mata Smriti Gyana Apurnacha. Eu estou dentro do coração de todo mundo, Krishna falou, dando inteligência, conhecimento e esquecimento. O Madhyama Adhikari então consegue se relacionar bem com todo mundo, porque ele entende as diferenças de relação. E aí, praticando a consciência de Krishna com afinco, dedicando sua vida completamente a Deus e entendendo essas nuances, um certo dia o Madhyama Adhikari se torna Uttama Adhikari, que para viver nesse mundo material já vive uma dificuldade, porque o Uttama Adhikari é aquele que vê Deus em todos e tudo, né?
que pratica realmente o Krishna fala no Bhagavad Gita, ele fala que na proporção que eu me rendo a Krishna, alguém me lembra esse verso? Ele se Yajataman prapadyante tanstataiva bhajami aham. Isso, Yajataman prapadyante tanstataiva bhajami aham. Krishna fala que eu me relaciono com as pessoas e na proporção que essa alma se rende a mim, eu apareço para ele. Né? Então essa é a visão que todo devoto deve ter, que quanto eu me dedicar a Deus, Deus vai se aparecer para a gente. Né? Mas a segunda parte desse verso é o lema do Uttama Bhakti, que ele fala: Mama Varti Manuvartante Manusya Parta Sarvasara. Na verdade, Arjuna, todo mundo só me serve, está me servindo em tudo. Né? Essa é a visão do Uttama Bhakti. Ele entende que todo mundo é alma espiritual, servo de Krishna. Ele não entende mais a favorabilidade ou desfavorabilidade dessa servidão. Ele só enxerga todo mundo como servo de Krishna. Tá? Então, para ele, todo mundo é um pedaço de Krishna. Diferente em quantidade, mas igual em qualidade. Essa é a perfeição da vida. É o estágio perfectivo, como o Prabhupada sempre nos disse. Então, dentro dessas três posições, Artya Vigraha é a inicial e que se mantém no processo todo. Porque Artya Vigraha, na verdade, transforma o devoto materialista ou impersonalista em personalista. Começa-se a ter uma relação íntima e pessoal com Deus, que não pode ser visto por olhos materiais, como Prabhupada disse no significado. E aí, essa relação da pessoa em enxergar Deus, entender o humor de Deus de acordo com cada Vigraha, com cada forma, né, faz com que o devoto comece a ter uma relação amistosa com Krishna. E, como Yajataman prapadyante, Krishna começa a ter uma relação amistosa com esse devoto. Mas a gente deve tomar muito cuidado, que isso aí é uma ideia minha, dos anos que eu tenho aí na consciência de Krishna, que as pessoas costumam cair na mesmice em sua relação com a deidade. E entra no automático. Né? O devoto para fazer uma adoração à deidade e não entende por que está oferecendo o incenso, por que está oferecendo a lamparina, a água, o lenço, seja o que for. Né? Por um exemplo básico, né? Oferece todos os dias todos os elementos, inclusive o abano, vamos dizer assim, no frio. Né? Na minha visão, não se oferece abano no frio, porque o abano é para tirar o frio. É como se fosse um ventilador. Então, essa relação tem que ser criada. Por que eu posso oferecer sempre a mesma alimentação para Krishna? Né? Eu estou falando de Artya Vigraha não só na deidade instalada no templo, mas todo aquele que adora uma forma de Krishna tem uma relação com a deidade. Prabhupada nos explicou que os próprios quadros de Krishna são o próprio Krishna também, então eu tenho que ter relação com todas as formas que me demonstram Artya. Né? Então, nós mesmos não comemos todos os dias da nossa vida o mesmo alimento. Como que nós vamos oferecer durante anos e anos e anos e anos o mesmo alimento para Krishna? Ele aceita, claro. Mas não é uma relação um pouco mais íntima com Krishna, né, oferecer a ele alimentos diferentes, em momentos diferentes, em situações diferentes? Ou vesti-lo de forma diferente, no frio com roupa de frio, no calor com roupa de calor. Né? Então, essa relação que nós temos que ter com Krishna é uma relação diferente. Da mesma forma que devemos orar de formas diferentes para deidades diferentes. Jagannatha, Baladeva e Subhadra, que são 3 deidades, não é uma só. É Jagannatha, o Senhor do Universo, Baladeva, Balarama,
e Subhadra. Então, a relação com os três pode ser diferente, mas o humor de Jagannatha é o humor de benevolência, é a deidade mais benevolente de todas elas, não é? Radha Govinda, por que existem três deidades? Radha Madana Mohana, Radha Govinda e Radha Gopinatha. Adora-se Radha Madana Mohana aquele que ainda tem muito desejo material no coração, porque Madana Mohana é aquele que subjuga até o cupido. Então, adoramos Radha Madana Mohana para que possamos tirar os apegos grosseiros da nossa vida. É um momento. Adoramos. Qual é a diferença de uma deidade de Radha Madana Mohana para Radha Govinda? Porque Radha Govinda, quando eu oro para Radha e Govinda, né? Govinda é aquele que estabelece o serviço devocional no coração. Govinda é aquele que adora os brahmanas e as vacas, né? Que é o bem-querente dos brahmanas e das vacas. Então eu não adoro da mesma forma Radha Gopinatha, Radha Madana Mohana e Radha Govinda. Radha Govinda então estabelece o serviço devocional na nossa vida. Radha Gopinatha, Gopinatha é o senhor das gopis, é aquele que estabelece amor puro por Krishna no coração. Então, a relação que eu tenho com cada uma dessas deidades é diferente. Eu devo fazer orações diferentes, eu devo me relacionar diferentemente. Porque é isso que demonstra a minha visão Vaishnava, a minha visão personalista, que entende que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A relação que eu tenho com pessoas, como eu estava falando no caso do Madhyamadikari, também tenho com o próprio Krishna. Formas diferentes de se adorar a Deus, mas Deus é um só. Deus ele tem uma forma eterna, plena de eternidade, prazer, bem-aventurança e conhecimento, né? Não é isso que o Sr. Brahma fala? Ishvara Paramakrishna Satitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakara Nakaranya. Então o entendimento mais refinado de um devoto que tenha qualquer nível é que ele tem que saber diferenciar entre as formas de Deus, entre as formas que Deus se relaciona com você. E o que o Prabhupada falou é que se estabelecermos uma relação verdadeira e sincera de serviço a Krishna, ele começa a se manifestar na nossa vida. Premandjana Churita Bhakti Vinochanena. Quem falou isso foi o Sr. Brahma, né? O Sr. Brahma disse que num dado momento, os olhos, quando será o momento que com os olhos lotados do néctar de ver Deus, nós vamos poder entender realmente que ali está Deus de verdade. O Pedro Paulo, que agora que eu vi o sobrenome, que é o Paravyoma, me desculpe, Paravyoma, é importante entender as categorias. Um devoto sabe quem é quem. Se ele é um devoto de segunda classe, um Madhyamadikari, ele sabe quem é quem. Mas ele não julga e não critica. Porque quem julga e quem critica é Kanishtadikari, que não sabe quem é quem e está atirando para tudo tanto lado, falando o que quer. Mas não é esse tipo de devoto que Prabhupada quer. Não é. Ele mesmo falou isso. Todos nós devemos ser, pelo menos, Madhyamadikaris. Tá? E Bhaktivinoda Thakur explica como que se muda de um patamar para o outro. Ele fala da imperfeição vem a perfeição. Então eu conheço filosoficamente a diferença entre um patamar e outro e aplico na minha vida agindo dessa forma. Eu não sou Madhyamadikari, né? Mas já aplico na minha vida as atitudes Madhyama. Convivo com pessoas mais avançadas e peço ajuda. E troco ideias. Né? O pensamento dos meus devotos vive em mim. Eles sentem muito prazer em falar sobre mim. Né? Mamanaba Vamad Bhato Mayad Mayad Guru.
É esse? Não me lembro. Mas é porque Maná é o pensamento. O pensamento dos meus devotos vive em mim. Ele fala, Bodhayanta Parashparam, iluminando-se uns sobre uns aos outros, Tushanti Charamanti Cha, sentem grande prazer em iluminar-se uns aos outros. Iluminar uns aos outros não é ficar falando passatempos de Krishna em Govinda, em Vrindavana. Iluminar-se uns aos outros, né? Iluminar-se um ao outro é ajudar um ao outro no caminho de, pelo menos, Madhyamadikari. Aí o Paravyoma, em toda a sua humildade, falou, infelizmente ainda sou um Kanishta Adhikari. Na verdade, a ação deve ser de Madhyama, né? Eu sei que você não é um Kanishta Adhikari, mas o Madhyamadikari ele tem essa relação diferenciada com Krishna, né? O Paravyoma, 50 anos aí de movimento, passando maus bocados de tudo quanto é lado, né? Se não entendeu nada sobre Krishna, não tem como manter-se tanto tempo fiel a Prabhupada e a Krishna. Não tem como. Agora, o nível de relação de cada um com Krishna é cada um que tem com Krishna. E se ele cria artificialmente uma relação com Krishna, mas continua servindo a Krishna com seriedade, esse é o processo que o próprio Bhaktivinoda Thakura disse que deve ser feito. Ele passa de um para o outro. O Lochana está falando aqui então, quando o Senhor diz não julgar é sobre a devoção, mas um devoto avançado deve identificar más ações. É como a Charadeva sempre falou, Lochana, que eu odeio o pecado e não o pecador, né? Eu falo, olha, essa atitude não é boa. Eu falo, não, eu penso, essa atitude não é boa, não vou fazer igual. Mas eu não fico falando para todo mundo que aquela pessoa tem atitudes ruins ou aquela atitude ruim de tal pessoa. Por quê? Aí depende do nível da pessoa. Tem gente que precisa, que nem o mestre espiritual mesmo, precisa ver isso e tentar ajudar o discípulo, falando, essa atitude sua não foi boa. Mas se nós não somos mestres espirituais daquela pessoa, porque também o mestre espiritual não vai se envolver com o discípulo de outro. Então, simplesmente entender ações e atitudes, devoção, né? Mas assim, ninguém consegue, ninguém consegue mensurar devoção. Consegue mensurar e verificar ação. Mas ação não tem nada a ver com devoção. É claro que a ação de serviço a Krishna, né, já demonstra devoção a Krishna. Mas o nível de entendimento e de rendição àquela devoção, a gente não tem como medir. E ainda assim, Krishna fala no Bhagavad Gita, Pichet Suduracharo, ele Bhajateman Ananyabhak. Ele falou que para aquele que serve a Krishna de verdade mesmo, se ele tiver um escorregão, pequeno ou grande, ele fala em atitudes terríveis, ele continua devendo ser visto como um sábio, como um devoto puro de Krishna. Então, mesmo a gente tem que ver ações para a nossa vida. Isso eu devo fazer, isso eu não devo fazer. Isso aqui não é legal, isso é legal. Essa pessoa eu quero ouvi-la, porque me passa devoção. Aquela ali eu respeito, mas não olho direito. Isso é importante. O Jasvi está falando aqui também, não importa se estamos como Kanishta Adhikari, o importante é estarmos em busca de reconhecer a consciência de Krishna e seguir os passos dos acharyas, como o Prabhupada Vyoma faz todo esse tempo. Exatamente. O Kanishta Adhikari, o canistismo, vamos dizer assim, importa só para mim. Porque eu preciso realmente me avaliar e tentar me colocar. Aí existe o perigo de eu fazer uma má avaliação. Qualquer uma delas é ruim. Porque se eu acho que sou muito pior do que sou, luto para algo que já tenho. Ou se acho que sou muito melhor do que sou, né, não luto para conseguir patamares que eu necessito. Então o bom senso é necessário na nossa vida.
E achar que eu posso ouvir o Mahamantra Hare Krishna de qualquer um também é errado. Porque as escrituras falam, Avaishnavomo Kodgrinam, Putan Harikatamritam. Fala que o Mahamantra Hare Krishna, né, falado, as glórias de Krishna faladas pela boca de um não devoto, são venenosas, como o leite tocado pela boca de uma serpente. Ele envenena quem fala e quem ouve. Então, ouvir sobre as glórias do Mahamantra Hare Krishna de um impersonalista propriamente dito, eu estou dizendo, né? Que ele também aceita o Mahamantra Hare Krishna, né? Ou de um ateísta, é como tocar o leite, como beber o leite tocado pela boca de uma serpente. Não para deixar ninguém desesperado, não é isso que eu estou falando, é que na verdade a gente tem que ter bom senso. Só que o bom senso vem com dedicação, o bom senso vem com vida espiritual plena, né? Então, entender quando uma pessoa acerta, quando uma pessoa erra, e não ficar criticando, mas apenas tentando acertar na própria vida, é o caminho mais belo da consciência de Krishna. E temos Vandana, orar a Krishna. Aqui o Marcelo escreveu, e quem só vê Krishna no Mahamantra, como chama? Kanishta Adhikari também. Mas dificilmente uma pessoa que vê Krishna no Mahamantra, não veja Krishna em outros lugares. Isso eu nunca vi, né? Porque na verdade também é uma falha achar que Krishna está em um lugar e não está em outro, né? Apesar de o Mahamantra Hare Krishna ser o processo mais perfectivo dessa era, eu não posso achar que Krishna só está no Mahamantra, porque ele está na deidade também, e ele está no coração de todo mundo, tá? E ele está também como Brahman em toda a energia dos universos materiais e espirituais. O Bhagavatam fala Vadanti Tati Tattva Vidas, né? Que Krishna é visto em 3 fases: Brahman, Paramatma e Bhagavan. E ele é os 3. Só que aquele que só enxerga Brahman é inferior àquele que enxerga Brahman e Paramatma, que é inferior àquele que olha Brahman, Paramatma e Bhagavan. Só que um está contido no outro. É como a matemática, né? O conjunto N faz parte do conjunto Z, mas tem mais coisas no conjunto Z, não é assim? Então, dificilmente a gente vai enxergar uma pessoa que só enxergue Krishna no Mahamantra, né? Isso pode ser uma retórica de demonstração de fidelidade ao Sr. Chaitanya, sei lá, mas assim, é muito avançado ver Krishna no Mahamantra, saber que Krishna está dançando na nossa boca no Mahamantra Hare Krishna, né? E uma pessoa que entenda realmente que aquela canção é o próprio Krishna, já passou por outras fases. Aqui o Lila Govinda, Hare Krishna Lila Govinda, falou Hare Krishna, Jai Shila Prabhupada, meditem sobre isso, Prabhuji. E meditei sobre isso e me assustei com o nível de impureza que alguém precisa ter para transformar o Mahamantra Hare Krishna, que é o próprio Krishna, em veneno. Mas porque na verdade ele não transforma o Mahamantra Hare Krishna em veneno. O Mahamantra Hare Krishna nunca é veneno, mas o entendimento do Mahamantra Hare Krishna pode envenenar a pessoa. Porque se a pessoa acha que cantar Hare Krishna mantém apegos materiais, apoiando-se na força do cantar do Mahamantra Hare Krishna, que é uma ofensa que faz a pessoa não alcançar a consciência de Krishna plena, né? É sujar o insujável. O Mahamantra Hare Krishna é puro, como a alma é pura, não é? A alma também é pura. A alma não se contamina nunca, mas entrando nesse mundo material, ela recebe um monte de sujeira, né? Chetodarpana Marjanam Bhavamahadav Agninivarpanam. O primeiro verso do Shikshastra fala glórias ao Shri Krishna Sankirtana, que limpa o coração da poeira acumulada. A poeira está acumulada, mas a alma não tem sujeira nenhuma. É a mesma forma, o Mahamantra não tem sujeira, mas o ser humano adora sujar tudo, se suja até próprio Krishna,
que também que o Mahamantra também é o próprio Krishna. Então ele surge o Mahamantra, é o entendimento. É tão nocivo porque a pessoa canta Hare Krishna pensando que vai ficar rica. E a chance que ela tem de purificar-se a ponto de se tornar um Vaishnava puro, se apaga. É que a gente tem a tendência de achar que é tão puro o Mahamantra, né? Que mesmo sendo cantado com todas essas ofensas, ele ajuda. De certo ponto para frente. Porque se ele está tirando de mim a minha relação com Krishna, Krishna falou, eu me relaciono diretamente no mesmo nível que a alma se relaciona comigo. Então, esse é um processo chamado Achintya, inconcebível. Achintya Beda Abeda Tattva, inconcebivelmente igual e diferente. Ok? Falei demais já, foi uns 45 minutos. Muito obrigado pela chance. Hare Krishna, desculpem qualquer coisa. Meditemos em Krishna e Prabhupada. Haribol. Srila Prabhupada Ki Jai.